quero cumprimentar a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas, na santa e gloriosa paz do Senhor. É bom que sejamos ligados naquilo que estamos fazendo, que é cultuar a Deus, não é isso? Esquecer todo o problema, toda a conversa, todo o pensamento que distrai a tua atenção, que possa estar totalmente ligado ao trono da graça. Você em casa, eu quero cumprimentar a você que sempre tem parado um pouquinho os afazeres de casa para ouvir e participar do culto, não somente ouvir, mas participar do culto. Vamos ler a Bíblia Sagrada, dando sequência a essa campanha, Uma Vida Mais Que Abençoada, e estamos usando na segunda-feira o tempo para a família, e na quarta-feira falando mais para a igreja de uma maneira geral, porque é culto de ensino. Então hoje eu quero meditar com os irmãos durante alguns minutos sobre a presença de Deus, que é suficiente. A presença de Deus é suficiente, a suficiência que nós precisamos para a nossa vida. Que talvez você vai fazer um almoço, um jantar na sua casa, não é? Aí você fala, isso aqui não é suficiente. Então Deus, Ele tem o suficiente para cada um de nós, Ele tem o suficiente. Então você poderá fazer o uso desta palavra para tudo na sua vida, e Deus, Ele preenche tudo na nossa vida, todas as coisas. E eu quero tomar como base um texto da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 23 até o 33, Atos 10, 23 ao 33, esse texto fala de uma história muito importante que aconteceu, quando Pedro foi enviado por Deus a pregar para uma família que não era crente, a família gentílica, que estava lá do outro lado. E então Pedro teve uma visão de Deus e, consequentemente, ele foi pregar o evangelho de Jesus na casa de Cornélio, que não era judeu. Então, versículo 23 até o 33 do capítulo 10 de Atos diz assim: no dia seguinte, Pedro, muito bem, 23, eu estava começando aqui um pouco antes, assim, é lá em cima mesmo. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Isso ele estava falando das pessoas que foram até a casa dele, onde ele morava, né? Na casa do Simão Curtidor, e chegaram os enviados, os emissários de Cornélio na casa dele, e Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, olha o que Deus faz, mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo a nenhum homem. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora. Veja, o ímpio, o gentio orando, e tem muitos que já são cristãos, né, e não oram. Aí Cornélio falou: eu estava 4 dias atrás, estava orando às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem
com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Quantos podem dizer amém? Olha, este homem, ele recebeu a visita de Pedro, e chegando Pedro ele naquela casa, Pedro tomou a iniciativa de pregar a palavra de Deus. Depois vocês continuem a leitura em casa, verão que foi uma leitura muito importante que nós fizemos aqui, mas ainda falta um restante da história, porque essa família se converteu completamente, aceitaram o evangelho de Jesus, que Pedro anunciou para eles, que eles não conheciam, mas já adoravam a esse Cristo que eles não conheciam, porque estavam orando às 3 horas da tarde. Então, é um texto que nos leva a um pensamento, que a presença de Deus, ela muda qualquer ambiente. Quer dizer, para você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, aqui no templo, Deus está presente. Quando Deus está presente, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Há sinais para ser operado, há prodígios para ser operado, curas milagrosas, salvação, transformação, porque Deus está presente. Então a presença de Deus é suficiente. Não precisa pensarmos que fazer um punhado de malabarismos e talvez algumas coisas que não são convenientes dizer aqui, para que Deus se apresente. Eu gosto de sempre pensar que Deus está sempre comigo, Deus está sempre conosco, quando nós deixamos que Ele ande conosco. Só quando eu não quero que Ele ande comigo, mesmo assim, o seu olhar está me acompanhando, onde quer que eu estiver. Você precisa ter esse entendimento também. Aqui, a presença de Deus sendo suficiente para nós, eu tiro algumas relações aqui, e eu quero me reportar ao Velho Testamento também, textos importantíssimos, como é culto de ensino, a quarta de ensino, é bom lermos a Bíblia Sagrada. Primeiro, a primeira festa para buscar a presença de Deus, ela foi fracassada. Então, nós falamos aqui que a presença de Deus é suficiente. O povo de Israel sabia disso, mas quando o reinado de Davi estava em plena efervescência, Davi começou a reinar sobre Israel com 30 anos de idade. Ele era novo para ser um rei, mas com 30 anos de idade ele começou a reinar sobre Israel, e reinou durante 40 anos. 40 anos, quer dizer, quando chegou aos 70 anos, ele estava terminando o seu mandato de rei, né? Naquele governo monárquico de Davi. Bom, 2 Samuel capítulo 6, vamos ler aí, versículos 1 a 11, vê como que Davi tinha muito desejo no seu coração de buscar a presença de Deus, e a presença de Deus naquele tempo, naquela época, ela era representada pela arca. Essa arca da aliança, ela que representava a presença de Deus. Onde estava a arca, ali estava a presença de Deus. Por isso que é bom raciocinarmos bem nesse culto de ensino, que quando fala de arca, não é a arca de Noé, aquela coisa grandona, enorme, que foi feito lá no local onde não tinha condição. Imagina, o pessoal pensava que Noé estava louco realmente, porque em pleno local que não tinha mar, e se você analisar mais pela história, aquele local lá era no Iraque, não é? E estava ali totalmente sem água, sem mar, e o homem fazendo um navio. Para que fazer um navio? Para quê? Mas não sabiam que logo viria o dilúvio. Deus ordenou,
Noé cumpriu a ordem de Deus. Quando Deus nos ordena a fazer coisas inusitadas, nós devemos fazer. Vocês viram o testemunho bonito do irmão Paulo, falando das suas filhinhas, não é? Ela sentiu o desejo de ofertar um presente de Natal para outras crianças que não tinham tanta condição, porque elas recebem uma mesadazinha, né, por mês dos pais que dão para ela. É bom ensinar as crianças assim, recebe aquela mesadazinha, pode ser pequena, pode ser 50, 100 reais, mas aprender para elas retirarem dali 10% que é de Deus, devolver para Ele, e com o restante elas saberem administrar. Então isso é importante ensinar para as crianças. E aí nesse relato que eu vou falar aqui, Davi sabia que a presença de Deus era representada na arca. Depois eu posso falar sobre a dimensão da arca, que não era muito grande, mas é bom nós entrarmos primeiro nesse primeiro tópico, que é a presença de Deus é importante. E quando Davi foi procurar essa arca, que estava em algum lugar, ela fracassou. Vamos ler aí 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Era pouquinha gente, olha quanta gente que tinha naqueles guerreiros de Israel. Vocês podem dizer bem forte quanto? 30 mil. 30 mil. É bom analisarmos, focalizando nesse número tão importante. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Os melhores eram 30 mil, os piores, né, e os médios devia dar muito mais. Então procurou ali dentro do seu exército os melhores guerreiros, 30 mil ao todo. Vamos continuar a leitura até o versículo 11. Ele, Davi, e todos que acompanhavam partiram para Baalá em Judá para buscar a arca de Deus. A arca de Deus representa o quê? A presença de Deus. Quando nós lermos e falarmos a arca de Deus, significa a presença de Deus, a presença de Deus. Então, a presença de Deus é suficiente em nossa vida. Então, Davi, sabendo disso, ele falou: vamos buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção ou carro novo, e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, que era onde estava a arca, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô, um dos motoristas daquele carro, andava na frente dela. Vamos seguir. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Vocês imaginaram 30 mil pessoas na frente do carro que ia levando a arca, cantando e dançando, né? Com alegria e com instrumentos de pinho, de madeira, não é? E o versículo 6, quem está aí? É o Luan, viu, Luan? Vai meio devagar aí com o dedo aí no computador, para a gente ir remoendo a leitura. Aí, quando chegaram à eira de Nacon é bom entender que é uma laje, tipo uma laje de pedra realmente. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, que era um dos motoristas do carro, esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, porque não tinham carro assim com cavalos de motores igual que nós temos hoje, né? Carro de quem sabe de 6 cilindradas, 4 cilindradas, 8 cilindradas. As cilindradas era boi mesmo, né? Então os bois tropeçaram, deu problema no motor. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus.
Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, olha, o rei teve medo do Senhor e se perguntou, por que vocês estão analisando, me acompanhando na leitura, havia morrido um dos condutores do carro novo que eles fizeram. Era um grande empreendimento, porque queriam levar essa arca até Jerusalém. O destino era Jerusalém, eles queriam levar a arca até lá. A arca significa a presença de Deus, e os dois motoristas, os dois condutores, eles iam levando, e de repente os bois se tropeçaram ali naquela laje, né, que fala aí, naquela eira de eira de Naom. Naquele dia tem dois nomes em hebraico que significa esse local da eira, é a eira de Aon ou eira de On, né? Também é citado em outras Bíblias, em outras versões dessa forma. Mas quando naquele dia Davi teve medo e perguntou para Deus, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Porque os bois já tropeçaram. O outro moço ali, filho de Abinadab, pensou que a arca estivesse algum tempo na sua casa, ele poderia segurar a arca, mas não tinha poder para segurar a arca, poder espiritual, estou dizendo. E versículo 11, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Em vez disso, levou-o para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua família. Amém? Resumindo essa primeira história, da primeira tentativa, fizeram uma grande festa, um carro novo, cânticos maravilhosos, danças, e tudo ia dando certo, muito bonito, a arca em cima do carro novo. De repente tropeçou aqueles que conduziam, que eram os bois, conduziam aquele carroção ou carro novo, e Uzá, ele tentou segurar a arca, e quando ele tentou segurar a arca, não era o trabalho permitido para ele, ele foi fulminado por Deus imediatamente. Por quê? Ele não tinha a autoridade de Deus para tocar na arca. Tinha os sacerdotes que eram totalmente consagrados a Deus para tocar naquela arca, e ele assim, quando viu que a arca ia caindo, ele pensou que estava fazendo um ato maravilhoso, um ato muito especial. Muitas vezes nós estamos pensando que estamos ajudando e nós estamos atrapalhando, quando se fala de reino de Deus, da obra de Deus. Mas oxalá que esta noite, você que está me ouvindo atentamente a esta palavra, que nós possamos apenas estar fazendo aquilo que Deus nos ordena para fazer. Pedro foi até a casa daquele homem Cornélio, porque Deus mandou, porque se Deus não mandasse, nada aconteceria. Aí quando Deus tinha mandado, ele chegou lá, aqueles homens e mulheres aceitaram o Evangelho de Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. O texto diz que eles falaram em outras línguas, e eles ficaram admirados, porque essas pessoas que não eram crentes e agora já falam em línguas estranhas. É isso que admirou aquele povo. Mas Deus, Ele faz coisas que nós não imaginamos, não está na nossa mente. Essa eira de Nacon ficou marcada, porque Davi, que conduzia o carro, e quando estava aqui, a irmã, qual é o nome da senhora mesmo? Ela é novinha aqui, que está atrás da senhora Carmelita. O seu nome? Maria Isilda. Ela estava me mostrando, no livro tem lá alguma coisa que fala sobre as autoridades espirituais que devem ser respeitadas, as pessoas devem ser submetidas a essas tais autoridades que Deus constituiu.
E Davi sabia muito bem disso. Daí falou: olha, alguma coisa muito séria aconteceu, porque esse rapaz não era para morrer. Com certeza era filho de crente, era filho de um homem que guardava a arca na sua casa. Uzá, ele imprudentemente usou de uma autoridade que não lhe era, ele não foi constituído para isso. Ele usou uma autoridade que ele não tinha, e ele, quando colocou a mão na arca, então ele foi totalmente fulminado. O irmão dele, o Aiô, estava na frente. O irmão estava na frente com o povo e ele atrás. Eu imagino que nesse episódio aqui, os acompanhantes de Davi, todos eles ficaram temerosos, porque Davi temeu. Ele falou: como virá a minha arca do Senhor? Como eu vou levar a arca, a presença de Deus até Jerusalém? Jerusalém precisa ter a presença de Deus lá, que era representada naquela arca. E ele perguntou para Deus, e aí ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos deixar a arca, por enquanto, aqui, e encontrar uma casa, a casa de um crente, Obed-Edom, e aí encontrar a casa desse crente. Ele falou: vamos deixar aqui, durante esse tempo, 3 meses, é o que diz o texto, vai ficar a arca por aqui, e vamos estudar por que esse rapaz morreu, o que foi que aconteceu, qual a causa. Todo mundo estava preocupado, Davi preocupado: eu preciso levar a arca do Senhor até Jerusalém. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que nós precisamos trazer a presença de Deus para a nossa vida, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Trazer a presença de Deus não é somente carregar a Bíblia ou ler a Bíblia. Trazer a presença de Deus não é somente ser salvo na pessoa de Jesus, isso é uma bênção muito grande, mas trazer a presença de Deus na nossa vida constantemente é algo sublime e muito superior. É nós, além da salvação, da convicção que temos, sentir a glória de Deus, que é a sua presença. Onde Deus está, a sua glória se manifesta. É quando você levantar, que fizer uma oração, mesmo ali no café, você sente a glória de Deus ali naquela mesa, porque a presença de Deus está invadindo aquele recinto, está dentro da sua casa. Obed-Edom, nesses 3 meses, experimentou coisas fantásticas. Se fosse escrever um livro, ele escreveria um livro semelhante a esse que o Robert Morris escreveu: eu tenho uma casa mais que abençoada, porque a arca de Deus está dentro da minha casa. Estava feliz e tudo era muito bom na sua casa, não tinha briga, não tinha confusão. Eu costumo sempre pensar, eu gosto muito de hortaliças e de coisas assim, de plantações, das coisas da roça que tinha ali. Ele tinha alguns canteiros, né? Uma horta que tinha, sei lá, cenoura, beterraba, que é muito bom, viu, Leandro, para a saúde, né? Cenoura, beterraba, alface, essas coisas assim, até jiló, que é bom. Tem pessoa que não gosta, jiló é amargo, mas faz bem para a saúde, é para a digestão. Então essas coisinhas todas, e as pessoas olhavam para a horta de Obed-Edom e falavam: como que essa horta está tão mais bonita do que a minha, se estamos aqui no mesmo ambiente, mesma área geográfica. Aí eu creio que Obed-Edom erguia a sua voz e falava: olha, a diferença é que a presença de Deus está na minha casa, e onde há a presença de Deus, tudo fica melhor, fica mais bonito. Então isso que aconteceu. Mas após falarmos isso, aliás, nessa primeira festa para trazer a arca do Senhor, é bom entendermos que nesses 3 meses, eles pesquisando, descobriram que o Uzá, ele tinha errado. Vocês já viram, eu vejo muito isto, de vez em quando, irmão João Marcos, talvez a pessoa erra, sempre tem um crente no meio, até um obreiro, para defender aquele errado. Sempre tem. Não, mas coitadinho, não é isso, Dário? Ele errou, quem sabe foi uma fraquezinha dele. E os amigos de Uzá
sempre tem. Uzá tinha morrido porque desobedeceu a ordem do Senhor, ele transgrediu a autoridade de Deus. Os amigos de Uzá estão correndo grave perigo de serem mortos, como Uzá foi morto também. Então espiritualmente isso acontece. Aí a pessoa diz: por que eu estou tão fraco espiritualmente? Porque muitas vezes se tornou amigo de Uzá. Meus irmãos, eu creio que não veio nenhum Uzá aqui esta noite, todos ficaram do lado de fora, não é? Mas hoje Deus pode transformar o teu coração, a tua mente. Os amigos de Uzá não devem ser úteis para nos aconselhar, nem nós darmos conselhos para eles. Isso é coisa perniciosa e perigosa. Vamos para um segundo ponto, para esta procura de levar a arca de Deus para Jerusalém. A primeira festa foi fracassada. A segunda, 2 Samuel mesmo no capítulo 6, versículos 12 a seguir, que nós lemos aí até o 11, vamos ler do 12 até o 15, diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado, olha só o testemunho do povo, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui, por causa de quê? Da arca de Deus, por causa da presença de Deus. O povo vai testemunhar a seu respeito, quando Deus começa a te abençoar. Eu estava falando, quando eu cheguei aqui, com a nossa irmã aí, né, eu acho que eu posso falar seu nome, né, a sua prima, Mira, né, eu falei: olha, eu vi uma foto da senhora, no casamento não, foi quando eu completei 25 anos casados, ela ainda não era uma serva do Senhor, né, autêntica, tinha bastante conhecimento, né, mas quando ela recebeu um renovo, por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo. Eu falei, comparando agora, a foto de hoje é bem mais bonita do que anteriormente, porque o brilho de Jesus está na sua vida, o brilho de Jesus está na nossa vida, é diferente realmente. Então Uzá, ele foi alguém que transgrediu e morreu. Agora, quando nós lemos aí esse texto, Obed-edom, diferentemente de Uzá, que era filho de Abinadab, que estava conduzindo o carro novo, então nem sempre carro novo, muita festa, talvez está valendo a pena fazer. É melhor você estar naquele pasto do gado, né? E andando no pasto do gado, mas andando com sinceridade diante do Senhor, levando a arca realmente. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, olha só, Davi descobriu que a arca de Deus fazia diferença, a presença de Deus realmente fazia diferença. Então, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Eu imagino a surpresa de Obed-edom, quando chegou aquele montão de gente em festa, e crente quando canta e glorifica a Deus, realmente é uma festa maravilhosa. Obed-edom não sabia o que estava acontecendo, mas o que está acontecendo? Olha, chegou o momento, os 3 meses foram momentos especiais para você, a bênção continua contigo, mas nós vamos levar a arca mais para adiante, vamos levar para Jerusalém. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Versículo 13: quando os que carregavam a arca do Senhor agora estavam fazendo da maneira diferente, não era mais num carro novo, era a pé, e sabe onde que eles levavam a arca? Não era em cima do carro, quem sabe nos bancos, né, de couro, né, bancos bonitos, bem almofadados ali, era no ombro.
A arca tinha as 4 argolas e 2 hastes, e eles tinham que carregar nos ombros. Quando os que carregavam a arca do Senhor nos ombros davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Eu imagino que demoraram bastante para chegar em Jerusalém, que saíram da casa de Obed-edom, davam 6 passos, conta 6 passos, aproximadamente 6 metros. Sabe qual a distância da casa de Obed-edom até Jerusalém? Alguém já teve a curiosidade de ver isso? 16 quilômetros. 16 quilômetros para andar. A cada 6 passos, você parar e oferecer um sacrifício ao Senhor, porque Davi estava com tanto medo de morrer mais gente, que ele falou: vamos sacrificando, adorando a Deus a cada 6 passos, e realmente isso que aconteceu. Sacrificavam um boi e um novilho gordo. 14, Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, que era a estola sacerdotal, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Esse Davi é um homem fantástico. Vocês conhecem a história dele desde novinho, mas o camarada tinha um fôlego tremendo. Vocês veem aí, agora graças a Deus não tem mais carnaval, parece que mixou um pouquinho o negócio do carnaval, com esse negócio de essas pandemias, mas aquele pessoal que vão na frente, escola de samba, porta-bandeira, eles têm um fôlego tremendo, ensaiam bastante durante o ano, fazem exercício físico para ter o porte físico, para levar aí à frente alegria para o povo. E Davi sabia que a presença de Deus estava ali. Eu vou me esforçar para dar o melhor de mim, para que esse povo seja abençoado, e essa arca chega até Jerusalém. Então levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Não era só o violão agora, viu, Domingos? Não era só a guitarrinha, né, da que toca blues, porque o blues é um som mais assim, né, é mais abafado, né, e é gostoso de ouvir, mas agora é a trombeta. Vamos fazer barulho mesmo daqui para frente. Vamos juntar esse pessoal dos instrumentos de cordas, instrumentos de pinho, que é de madeira, e vamos colocar as trombetas juntos e vamos alegremente tocar. O versículo 15 termina dizendo que enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos de alegria e de trombetas. Depois você pode seguir a leitura em casa, tem coisa maravilhosa aí. Mas a arca de Deus foi levada nos ombros, eles levavam a arca nos ombros. Imagina que eles tiveram um trabalho muito grande, um esforço muito grande. A arca de Deus, naquela época, dessa arca que eu estou dizendo que eles carregavam, era uma arca que ela media. Eu vou falar as medidas dessa arca, mas primeiro falar de que era feita: de madeira de acácia, banhada de ouro por dentro e por fora. Depois você lê em casa Êxodo capítulo 37, dos versículos 1 até o 9, para nós ganharmos tempo aqui. Então Êxodo 37, 1 a 9, e o comprimento dela é 1,25 m. 1,25 m não é muito grande, não é? 1,25 m. O pastor Alexandre, que se abre o braço assim, dá quantos metros? Já mediu? Uns 2 metros? Não chega tudo isso não, mas é 1 metro e tanto, né? Então 1,25 m é o comprimento da arca da aliança, de madeira de acácia e todo coberto de ouro, 75 centímetros de largura. Não é muito difícil você imaginar, 75 centímetros de altura e de largura, né? Era aquela caixa com 1,25 por 75 de comprimento, de largura, e 75 de altura, e a tampa de ouro com 2 querubins de ouro maciço em cima. Então nós temos que, para carregar essa arca, tinha que ter 2 varais, 4 argolas, e era tudo de ouro, viu?
4 varais de ouro e 2 varais de ouro e 4 argolas de ouro. E dentro dessa arca, o que tinha para ter tanta segurança dessa forma? Tinha um vaso com maná, a vara de Arão, 2 pedras com os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante, o vaso com maná, que representa a presença de Jesus Cristo ali dentro da arca. Ali dentro da arca tinha um vaso com maná, tinha também a vara de Arão, o grande sacerdote, 2 pedras com os 10 mandamentos que Deus escreveu lá no alto do Sinai com Moisés, e ali tinha dentro dessa arca, tinha ali essas representações tão maravilhosas e fabulosas que ouvimos aqui na leitura que fizemos. Agora, o povo cantava e saltitava, dançava na frente da arca até chegar a Jerusalém. Será que nesta forma que eles foram da segunda vez, a presença de Deus chegou a Jerusalém? Sim. Da primeira forma, a primeira festa foi festa com carros novos, com equipamentos fantásticos também, mas não conseguiram chegar até Jerusalém. Chegaram até a casa de Obed-edom, tinham que andar mais de 16 quilômetros para chegar até Jerusalém. Aí foram andando e a cada 6 passos paravam para sacrificar. Então, para que você traga a presença de Deus, para que eu traga a presença de Deus para a minha vida, no meu dia a dia, isso demanda esforço realmente. Para você se salvar, Jesus fez todo o sacrifício lá na cruz do Calvário. Todo o sacrifício Ele já fez, Ele já derramou o seu sangue lá, já derramou o sangue ali nas ruas de Jerusalém, naquela via crucis, e lá no Getsêmani, Ele já tinha derramado o sangue, e na cruz Ele sofreu. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício para recebermos a salvação de Jesus Cristo, mas para que eu tenha a presença de Deus, a Shekinah de Deus na minha vida, eu preciso demandar algum esforço, precisa sacrifício. Sacrifício envolve isso que nós ouvimos aqui: jejum, oração, leitura da palavra, concentração naquilo que estamos fazendo e atentamente reverenciarmos a palavra de Deus, sabendo que a presença de Deus demanda reverência, demanda adoração. Então, quando nós estamos adorando a Deus, muitas vezes estou lendo a Bíblia sozinho, e lendo e orando, e Deus, eu sinto a presença de Deus ali bem pertinho, e aí a gente sente a presença gloriosa de Deus, e começamos a chorar, a glorificar a Deus. Nós que somos batizados com o Espírito Santo, começamos a falar em línguas estranhas. Que coisa diferente é esta? É a presença de Deus, é a Shekinah de Deus dentro da nossa casa, no quarto mais simples que for. Pode ser o quarto, uma casa que tenha apenas um cômodo, lá numa favela, onde quer que esteja. Eu não sei onde você está agora, eu creio, se você estiver sintonizado com Deus 24 horas por dia, em reverência, a presença de Deus aí faz diferença, e quando você sair na rua, o povo vai dizer: o que tem diferente dessas pessoas? A diferença é a presença de Deus, é a presença de Deus. Agora, chegou a presença de Deus em Jerusalém, a grande cidade, a cidade de Davi. Então, Davi, em terceiro lugar, aprendeu a lição e disse a Araúna, que era o dono daquela grande laje, o dono da laje onde ele queria edificar um altar, ele falou, segundo Samuel 24, estamos encerrando, segundo Samuel 24, o que Davi falou a Araúna, o dono daquela laje ali, né? Mas o rei respondeu a Araúna: não, ele queria fazer um sacrifício lá, não faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi queria fazer ali o seu sacrifício naquela eira,
E nós, voltando um pouquinho na leitura, você vai ver que naquele local, os bois tinham tropeçado. Os bois tinham tropeçado e Uzá tinha morrido. Nesse mesmo local, ali Davi falou: eu vou erigir aqui um holocausto, sacrifício ao Senhor, um altar, e eu quero crer que a glória de Deus vai se manifestar aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que já sentiu a presença de Deus tanto na sua vida, e que hoje você está um pouco fracassado, você está dizendo: olha, para mim parece que não tem mais jeito, eu não sinto mais a presença de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi muito falar: eu não sinto mais a presença de Deus, não tenho mais gosto em ler a palavra de Deus, não tenho mais prazer em orar, não tenho mais prazer em cantar hinos de louvor a Deus. Eu digo para você, no lugar onde você tropeçou, onde houve morte, aí haverá vida, porque você vai fazer um sacrifício a Deus, um sacrifício que não exige mais para a salvação que Jesus já fez, mas é para você receber a presença de Deus. A presença de Deus. Isso precisa realmente de ter um edifício de altar, e precisa da presença de Deus ali. Então você vai ter algum sacrifício. Hoje, nesta noite, todos nós estamos dispostos a pagar o preço pela presença de Deus? Será que todos nós estamos? É um culto de ensino da palavra de Deus, uma palavra bastante singela, conhecida nossa, mas eu estou falando que a presença de Deus é suficiente, não precisa mais nada, não precisa as pessoas fazerem há pouco tempo, há uns anos atrás aí, aqui nesse bairro mesmo em Alphaville, e eu ouvi dizer de alguém que estava pregando a palavra em uma determinada igreja: olha lá, está uma presença de Deus muito grande, agora eles estão levitando, isso aí para mim não é nada de presença de Deus, é simplesmente um hipnotismo, ou uma magia, ou coisa desse tipo. Aí depois falaram que lá estava chovendo, chuva de ouro, chuva de prata, lá, venha para essa igreja que vai chover, chuva de prata, chuva de ouro. Deus não precisa nada desse tipo espetacular, para que a presença dele seja manifesta. É como você está, na sua vida e consagrada ao Senhor, a presença de Deus, ela se manifesta de maneira simples e poderosa, e todos verão, como aconteceu com Davi. O Davi levou a arca para Jerusalém, chegando dentro da cidade, depois continuando a história, vocês vão ver que a sua própria esposa Mical, ela estava da janela olhando, que muitas vezes o marido, ele está fazendo a obra de Deus e se consagrando ao Senhor, e a mulher está só olhando, quero ver o que vai dar com isso. Ou talvez a mulher está consagrando, colocando sua vida no altar do Senhor, e o marido está olhando, quero ver até onde vai dar isso. Não, nós temos que entrar no contexto da glória de Deus, onde há a presença de Deus, a glória, a manifestação que todos verão. Aí Davi, no versículo que nós lemos aí, nós entendemos que ele falou: olha, eu não quero isso aqui de graça, eu quero o sacrifício, para que aqui nesse local seja manifesta a glória de Deus. Vou pagar o preço, nós temos que pagar o preço. Vamos ficar em pé para nós orarmos. A presença de Deus é suficiente para nós. Eu quero, antes de terminar, ler aí, apenas para encerrar, Salmo 34, 18 a 20, Salmo 34, 18 a 20, que diz o seguinte, o próprio Davi dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Você pode dizer amém? Esse Salmo 34 é fantástico, maravilhoso, que além de ter uma palavra especial para todos aqueles que servem ao Senhor, que adoram ao Senhor, que têm a presença de Deus, ele é uma palavra profética também,
porque joga lá para o Novo Testamento, quando Jesus pendurado na cruz do Calvário, eles foram lá para ver se Jesus estava morto. Costumeiramente eles quebravam as pernas daquele que estava pendurado para ver se ele estava totalmente morto realmente, mas quando olharam para Jesus, eles viram que ele já tinha morrido e nenhum osso de Jesus foi quebrado. Eu quero dizer para você, quem tem o seu coração totalmente quebrantado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, nenhum osso será quebrado. Nós seremos fortalecidos a cada dia, porque a presença de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisa de nenhum artifício, porque a presença de Deus, ela é real em nossa vida. Basta você ter o coração quebrantado. Quem tem o coração quebrantado, evita ossos quebrados. Porque tem pessoa que espera quebrar os ossos para depois quebrantar o coração. Já viu aquela pessoa? Olha, se não vem por amor, vem pela dor. Então, mas na realidade estão dizendo, olha, essa pessoa não quis aceitar Jesus numa fase tão boa da sua vida, precisou estar em cima de uma cama, quase morrendo para aceitar. Mas aqui nós estamos dizendo, se você quebrantar o coração hoje, você que está me vendo aí, você que está aqui no templo, quebrantando o coração hoje, você evitará que quebrem ossos. Quebrar ossos quer dizer um sofrimento maior. Deus quer nos dar coisas maravilhosas, especiais. Deus não quer que nós soframos. Deus nos colocou neste mundo para vivermos uma vida de felicidade. Vamos orar neste momento. Se tem alguém que quer entregar o coração a Jesus, eu peço que você faça um sinal assim com as suas mãos, dizendo, eu quero aceitar Jesus. Se você está parado, quem sabe tropeçou, quem sabe você pensa, olha, eu morri espiritualmente, Deus pode ressuscitar a tua vida espiritual. Assim como nós pregamos aqui, nós sabemos que a palavra chegou na tua casa, no teu coração. A arca chegou em Jerusalém e houve paz, e houve festa. Onde chega a arca, onde chega a presença de Deus, chega a festa. Vamos orar nesse momento. Meu Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações. Eu te agradeço, Senhor, porque nós sabemos que Tu és suficiente para nós. Nós não precisamos correr atrás de mais nada. Não precisamos correr atrás de nenhum artifício humano, de nenhuma invenção nova, porque a Tua palavra é a mesma, e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ó Senhor, nós cremos nessa palavra, e agora nos colocamos mais uma vez na Tua presença, e dizendo, Senhor, eu quero me entregar totalmente nas Tuas mãos, para que eu tenha constantemente a Tua presença em minha vida, que a minha vida seja o altar onde a Tua presença reine eternamente. Ó Senhor, eu te agradeço por tudo, por todas as pessoas que estão ao alcance da minha voz, que a Tua bênção chegue até o lar, chegue até a família e chegue até ao bairro, à cidade, ao estado, ao Brasil, que nós tanto amamos. Ó Senhor, eu creio que a Tua palavra ultrapassará as barreiras do nosso país e chegará longe, porque a Tua presença, ela vai muito longe quando existem pessoas com corações quebrantados. Eu oro agradecido, em nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado, irmãos.